Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira, dia 7 de fevereiro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos 14 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Nesta passagem de Marcos, fala-se-nos da fama de Jesus, conhecido pelos seus milagres e ensinamentos. Era tal esta fama que algumas pessoas pensavam que se tratasse do parente e precursor de Jesus, João Batista, que teria ressuscitado de entre os mortos. E assim o queria imaginar Herodes, o que o tinha mandado matar. Mas este Jesus era muito mais que os outros homens de Deus, mais que aquele João, mais que qualquer um dos profetas que falava em nome do Altíssimo. Ele era o Filho de Deus, feito homem, perfeito Deus e perfeito homem. Este Jesus presente entre nós, como homem, pode compreender-nos e como Deus pode conceder-nos tudo o que necessitamos. João, o precursor que tinha sido enviado por Deus, antes que Jesus, com seu martírio, precedeu também na sua paixão e morte, foi também uma morte injustamente atribuída a um homem santo por parte do tetrarca Herodes. Seguramente contrariado por ele, apreciando e escutando com respeito. Mas por fim João era claro e firme com o rei, quando lhe critica a sua conduta merecedora de censura, pois não lhe era lícito tomar como esposa
Herodíades, a mulher do seu irmão. Herodes tinha cedido ao pedido que lhe tinha feito a filha de Herodíades, investigada pela sua mãe, quando um banquete, depois da dança que tinha agradado ao rei, perante os convidados, jurou à bailarina dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Que lhe peço? Pergunta sua mãe, que lhes responde: a cabeça de João Batista. E o rei manda executar o Batista. Era um juramento que de nenhuma forma o obrigava, pois era coisa má contra a justiça e contra a consciência. Uma vez mais, a experiência ensina que uma virtude deve estar unida a todas as outras, e todas hão de crescer de maneira orgânica, como os dedos de uma mão. E também que quando se incorre num vício, prossegue-se os outros. Estamos diante desta volta, de dois banquetes, um da vida e outro marcado pela morte. De tal maneira, existe, dentre tantas diferenças, duas fundamentais. No primeiro banquete, os convivas são norteados pela emoção, meramente humana, terrena, fazem contratos e juramentos sem pensar nas consequências, são norteadas pela ganância, pelo querer aparecer, fazendo-se valer o prazer e o poder temporal. O segundo, temos João Batista e os seus discípulos, que lutam por uma causa justa e verdadeira. Tem os olhos em Cristo, o caminho, a luz, a verdade e a vida. Seus olhos estão fitos no céu, de onde lhe vem a salvação. Dois banquetes, o da vida e o da morte, repito, quando na verdade sobressai o da morte, quando acontece o martírio de João Batista. Mas em Cristo, até mesmo a morte, a doação da própria vida, encontra sentido e nos apresenta uma nova maneira de viver, agora como semente de vida eterna. Que possamos dar a nossa adesão a Cristo com o desejo de viver plenamente nele, por ele e para ele. Mesmo que as tribulações, a maior de todas, a morte venha, temos certeza, aquele que está em Cristo não morrerá jamais. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.